Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 3. E hoje eu chamo sua atenção para a gente pensar sobre a herança dos pobres em espírito. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e na última mensagem nós começamos a tratar sobre os pobres em espírito e hoje nós damos prosseguimento. A importância das bem-aventuranças reside no fato de que nós temos aqui o coração da mensagem de Jesus, o coração do Evangelho, o coração de tudo que Jesus ensinou e disse que deveríamos ensinar a todos, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que Ele nos ensinou. E a essência do que Jesus ensinou está no Sermão do Monte. E o coração do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. E a artéria principal das bem-aventuranças é exatamente esta primeira. Então nós estamos lidando com algo muito, muito precioso na mensagem de Jesus, esta que é a primeira bem-aventurança. A veia principal, a artéria principal do coração da mensagem de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões diz, bem-aventurados os humildes. E na última mensagem nós concluímos que o pobre da bem-aventurança do Sermão do Monte não é o pobre financeiramente. Jesus não está tratando de pobreza monetária, material. Se fosse bem-aventurado o pobre sem dinheiro, Jesus nunca teria dito que nós deveríamos ajudar quem não tem dinheiro, não é verdade? Não faria sentido se Jesus estivesse falando de voto de pobreza. Jesus não está dizendo que é feliz ou bem-aventurado quem faz voto de pobreza financeira. Ele está tratando de pobreza espiritual. E na última mensagem nós dissemos que a pessoa que se tornou, a pessoa pobre em espírito é aquela pessoa que se tornou tão dependente do que cai da mesa da graça de Deus a nós, através de Jesus. Ela é tão dependente da graça que ela se tornou totalmente independente de tudo na vida. Ela abriu mão da justiça própria, ela abriu mão da autoconfiança, ela abriu mão do reconhecimento ou do auxílio dos outros, ela abriu mão de coisas, prestígios, prazeres passageiros, tudo que poderia de alguma forma servir de sustento absoluto para tal pessoa e portanto separá-la de Deus. Então, o pobre em espírito é aquele totalmente dependente da graça de Deus em Jesus somente. Mas hoje nós queremos dar um passo além. E eu quero analisar de uma forma mais objetiva o significado de ser pobre em espírito. E se o tempo nos permitir, qual é o lugar das bem-aventuranças, ou desta primeira bem-aventurança em relação às demais. Nós dissemos que esta primeira bem-aventurança é a artéria principal do coração da mensagem de Jesus, sendo o coração da mensagem de Jesus o Sermão do Monte, não é? Então qual é o lugar? Por que ela vem primeiro? Por que ser pobre em espírito é primeiro na lista de Jesus? Outra pergunta importante: como é que alguém se torna pobre em espírito? Quais são as marcas de uma pessoa pobre em espírito? E que vantagem há em se ser pobre em espírito? Já que nós vivemos numa cultura onde o que se enaltece é alguém rico de espírito. Aliás, você chamar alguém, fulano é tão pobre de espírito, é pejorativo, não é verdade? Quando você chama alguém de pobre de espírito, você está chamando alguém de medíocre.
não é verdade? Mas qual é a vantagem em se ser pobre em espírito? Então, em primeiro lugar, de forma mais objetiva, o que é ser pobre em espírito? Para a gente saber o que significa ser alguém pobre em espírito, vai nos ajudar a pensar sobre o que não é ser pobre em espírito. Martin Lloyd Jones, médico que era, cardiologista, excelente médico e diagnosticador, ele é famoso por ter sido um grande diagnosticador enquanto exerceu a medicina, e depois abandonou a medicina para ser pregador, e um dos grandes, se não o melhor pregador que o século XX conheceu. Ele era inglês, na verdade ele era do país de Gales, britânico, mas pastoreou na Inglaterra, e ele, quando ele tentava definir alguma coisa, geralmente, antes de dizer o que a coisa é, ele gostava de dizer o que ela não é. Talvez ele tenha aprendido isso da prática da medicina, sendo que alguns diagnósticos você só consegue fechá-los, não é verdade? Eliminando aquilo que não parece ser, digamos. Então ajuda a entender o que é um pobre em espírito quando a gente enxerga o que não é o pobre em espírito. Então, em primeiro lugar, ser pobre em espírito não é algo natural, algo com que nós nascemos. Por exemplo, a timidez. Então, às vezes a gente confunde a pessoa tímida com a pessoa humilde. E o oposto disso é que é a verdade. Geralmente, humildade, ela vem sim disfarçado de grande orgulho. Humildade não, perdão, timidez. Timidez, em essência, pode ser algo extremamente orgulhoso, pode ser, e eu não vou aqui me deter a isso. O livro que nós recomendamos, e a igreja está lendo, pelo menos os alunos da Docmus, da Escola de Líderes, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, ele vai tratar bastante disso. Então, ser pobre em espírito não é ser alguém tímido, não é ser alguém necessariamente apagado na sua personalidade, uma pessoa mais retraída, mais fraca por natureza. A pobreza em espírito de que Jesus está falando, em outras palavras, não é um traço que a gente naturalmente nasce com ele. É algo que o próprio Deus produz, como veremos. Então, não é algo natural, não é timidez, não é fraqueza, não é ser a pessoa mais retraída. Outra coisa, pobre em espírito, ser pobre em espírito não é algo que nós fazemos, do tipo fingir uma falsa humildade, né? Então não tem como, não é você tentar, por exemplo, falar de uma maneira que vá convencer alguém de que você é humilde, não é se comportar de um jeito que vá fazer o outro pensar que você é humilde, não é se vestir de uma determinada maneira para parecer ser humilde. Então não é algo que nós fazemos, não é algo natural, não é algo que fazemos, não é algo que fingimos. Algumas pessoas na história do cristianismo fingiram ser pobres em espírito. Pessoas até chegaram a trocar seus nomes. Não é você se crucificar de uma forma fingida. Não é você tentar assumir um caráter que você não tem. Um modo de vida para parecer ser humilde. Outra coisa, não é auto-infligimento, digamos. Não é algo que você se auto-inflige. Não é algum tipo de sacrifício pessoal, algum tipo, como os monges, por exemplo, faziam. Eles viviam na reclusão para dizer que eram pobres em espírito, afastados de tudo do mundo. Então não é algo, não é autoflagelamento, não é autocomiseração. Pelo contrário, autoflagelamento, autocomiseração pode no fundo ser a expressão de um enorme orgulho, onde você se autoflagela, digamos,
inflige a si mesmo algum tipo de padecimento, de sofrimento, para que os outros olhem para você e digam: olha como fulano é humilde. Não é verdade? Muita gente tenta fazer isso. Então não é algo que você se auto-inflige. Pobre em espírito também não é ausência de erudição. Muita gente pensa que o humilde é aquele que não tem conhecimento intelectual. E o oposto disso é verdadeiro, porque se a pessoa de fato é sábia no conhecimento intelectual, quanto mais sábia, mais ela se acha ignorante. Essa que é a verdade. A pessoa que acha que sabe muito, no fundo ela não sabe nada. Porque quem sabe muito, sempre vai se achar sem saber. É sempre assim. Então, ser pobre em espírito ou ser humilde não é ausência de erudição. Não é autoflagelamento, não é algo que se finge, não é algo que se faz, não é algo com o que você nasce naturalmente, não é um traço de personalidade. O que é ser pobre em espírito, portanto? Então, reforçando o que nós já dissemos na mensagem anterior, ser pobre em espírito é viver dependente de alguém, é suplicar a Deus para que Ele nos dê tudo de que precisamos para viver. É mendigar a graça de Deus. Mendigar aqui, que fique claro, como já dissemos, não no sentido de que Deus gosta quando a gente mendiga. Não, é no sentido de se sentir mesmo pobre, sem nada, dependente de Deus para tudo. E aí quando nós vamos a Deus, em busca de Deus, Ele nos agracia, não é? Nós vimos isso sobre aquela mulher, na última semana que estudamos as bem-aventuranças, aquela mulher que suplicou, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, não é isso? Mas uma outra passagem que mostra para nós quem é o pobre em espírito é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Abra sua Bíblia em Lucas 18, de 9 a 14, e veja quem é o pobre em espírito. Veja os traços desse homem, o do fariseu, que é todo orgulhoso, todo cheio de si, e os traços do cobrador de impostos, que aqui Jesus o retrata como alguém humilde ou pobre em espírito. Lucas 18, de 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça. Eu estou lendo na NVT. Jesus contou a seguinte parábola aos homens, às pessoas que confiavam em sua própria justiça. Esse é o orgulhoso. E desprezavam os demais, as outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Veja, os 2 são religiosos, os 2 frequentam a igreja. Um deles era fariseu, esse é o cheio de si. E o outro era cobrador de impostos, pobre em espírito. E Jesus usa essas 2 imagens para fazer um contraste chocante para o judeu. Porque Jesus está dizendo que o judeu, todo religioso, é orgulhoso. E esse cobrador de impostos é humilde. O fariseu, em pé, fazia esta oração. E olha pelo que ele agradecia. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como os demais. Obrigado, porque eu não sou desonesto. Não sou pecador. Não sou adúltero. Veja que ele se define por aquilo que ele diz não ser. Ele se define a partir de si mesmo, a partir dos outros. Quando a melhor definição que alguém pode fazer de si mesmo, como vai dizer João Calvino, é ele em relação a Deus. Essa que é a grande questão. Porque em relação a Deus, todo e qualquer ser humano sempre será achado em falta.
Então, eu te agradeço porque eu não sou desonesto, eu não sou pecador, eu não sou adúltero e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos que está aqui no culto, que está aqui na igreja. Veja que os olhos dele estão nele e no outro. Ele fala com Deus, mas ele está olhando ao redor porque ele se mede a partir dos demais. Gente, isso é muito perigoso em igreja. Isso é muito perigoso em igreja. A gente se acha mais espiritual, muitos dentro de igreja, porque, por exemplo, gostam de um tipo de música. E acham que tal tipo é mais espiritual que outro, por exemplo. A gente costuma se medir pelo tempo de igreja, pela linhagem na igreja. É um traço farisaico que nós crentes trazemos, e se não tomarmos cuidado, a gente acaba como esse fariseu, nos medindo a partir da nossa própria medida, ou de nós mesmos, em relação aos demais, com os olhos nos outros, para ver que eu sou melhor que você. Obrigado, porque eu não sou pecador, não sou adúltero, não sou desonesto, e não sou como esse cobrador de impostos que está aí na igreja. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Já viu o Batista assim? Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo, disse Jesus, que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Percebe o que Jesus quer nos mostrar? Jesus quer nos mostrar que a humildade ou a pobreza em espírito, ela começa a partir do momento que os nossos olhos estão em Deus, para que a luz de Deus nos escrutine e revele quem de fato nós somos. E aqui o pecador, o fariseu, o cobrador de impostos, ele não fica dando nomes a pecadinhos. Ele vai na essência, ele diz: eu tenho um grande problema. Não é que eu peco, é que eu sou o pecador. Esse é o meu problema. O problema do ser humano é esse, gente. Não é que a gente comete pecados, por mais horroroso que tudo isso seja e é. O problema é o que nos faz cometer pecados, e o que nos faz cometer pecados é que nós somos pecadores, nossa natureza, a nossa carne, a nossa inclinação. Isso é muito importante, porque humildade em espírito, como veremos lá adiante, quando a gente for falar sobre como a gente pode ir se tornando humildes de espírito, a humildade em espírito, ela começa assim, quando eu coloco os meus olhos na santidade de Deus, ao mesmo tempo que eu enxergo quem eu sou à luz da santidade de Deus. Você já se sentiu assim, por exemplo, digamos que você é convidado para ir numa festa, e alguém enganado diz que você não precisaria se vestir, digamos, com um traje de gala. Você poderia ir de esporte fino. Você chega na festa, todo mundo vestido a caráter, roupas de gala. E você, com uma calça, caque, uma camisa, ou se você é mulher, um vestido bacana, bonito, mas não para aquela ocasião. Como é que você se sente quando você se vê à luz daquele povo todo bonito? Como é que você se sente? Você fala: meu Deus, onde eu fui parar? Olha a roupa que eu estou. Mulher é mais que homem, né, nesse sentido. Então, é disso que Jesus está falando, é você se enxergar à luz de quem Deus é, e você sempre vai se ver a quem. E isso vai te tornar humilde. Então, a parte de Jesus, toda e qualquer pessoa, ela está destituída da graça de Deus. Não importa quão sábia ela seja aos seus próprios olhos, aos olhos do mundo,
quão sadia ela seja socialmente, de onde ela vem, como alguém com posição social ou não. Jesus quer que a gente enxergue isso. O ensino dessa primeira bem-aventurança é o seguinte: os pobres em espírito são aqueles que reconhecem seu estado de miséria, pobreza espiritual, não no sentido de ser aquilo que a gente descreveu no início, mas no sentido de falar: Deus, eu não consigo ser quem eu devo ser diante do Senhor. Eu tenho vergonha de mim mesmo aos seus olhos. O Senhor é santo, eu sou pecador. Não há qualquer orgulho, não há justiça própria, não existe justiça pessoal. E isso me faz viver suplicando por graça e misericórdia. Está claro isso? E a outra coisa que eu quero responder hoje com vocês é: por que essa bem-aventurança vem primeiro? Começa a fazer sentido quando a gente entende o que a gente acabou de dizer. A pobreza espiritual, ou o se ver pobre em espírito, é o fundamento de tudo na vida cristã, de todas as graças na vida cristã. É o que é de mais fundamental no significado de se ser cristão. Veja Mateus 18. Mateus 18, de 1 a 4. Olha o que Jesus vai dizer. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Veja que parece que é natural para os crentes, para o povo de Deus, querer viver a vida cristã aos olhos dos outros, em relação aos outros. Quem é o maior entre os todos? Essa não é a lógica do reino, mas parece que é assim que a gente acaba pensando. A gente vê o outro em termos de cargos, de posição, né? Afinal, quem é o maior no reino dos céus? O Senhor fala tanto do reino dos céus, quem é o maior? E aí Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles, e em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mas o que sobre as crianças Jesus está dizendo? E aí ele vai dizer, verso 4, quem se torna humilde, ou quem se humilha como esta criança, é o maior no reino dos céus. Vocês já viram como criança tem a capacidade sim de se humilhar? Por exemplo, essa semana, descendo do elevador, o papai, mamãe, os dois filhinhos, e o papai ia continuar a viagem no elevador até o subsolo, e mamãe e os dois filhinhos teve que sair num andar que o papai não ia descer. A mais novinha quase que se arrastou pelo chão, dizendo: não, eu quero ficar com o papai. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que a menos que nós nos tornemos assim, como uma criança que humilha pela presença do pai e da mãe. Então, orgulho espiritual, de fato, orgulho de qualquer natureza, não tem parte no reino de Deus. Até que alguém se humilhe, até que nós rendamos o orgulho, enquanto isso não acontecer, ninguém entra no reino dos céus. Então, ser pobre em espírito vem primeiro porque a humildade, além de nos colocar no reino, a humildade precede todas as outras coisas na vida cristã. Se eu e você não formos humildes o bastante, nenhuma das outras bem-aventuranças serão para nós possíveis. Nenhuma. Porque como que você vai chorar se você não se vê pobre em espírito? Como é que você vai conseguir ser manso se você não é pobre em espírito? Como é que você vai ser alguém que vive para que haja justiça? Como é que você vai ter fome e sede de justiça
se você não é humilde ou pobre de espírito bastante para se pôr no lugar do outro? Como é que você vai ser misericordioso se você não for pobre em espírito? Como é que você vai ser limpo de coração? Como é que você vai buscar ser um pacificador, uma pacificadora, se você não é pobre em espírito? E outra, quem é que vai se alegrar quando for perseguido por causa da justiça, como Jesus diz que tem que ser? Como é que alguém se alegra sendo perseguido por causa da justiça, se ele não é pobre em espírito? A falta de pobreza em espírito tem feito pessoas, inclusive que se dizem cristãs, em vez de se regozijarem por estarem sendo perseguidos, pessoas dizendo todo tipo de mal contra elas, pelo contrário, elas querem vingança, elas querem justiça, elas processam. Então, a humildade em espírito, ela vem primeiro, porque primeiro, sem esse reconhecimento de miséria espiritual e necessidade da graça, eu e você não entramos no reino dos céus. E segundo, nenhuma outra virtude na vida cristã será possível se não houver pobreza espiritual. Porque, gente, onde quer que o ego seja exaltado, lá não haverá Cristo. Onde o ego é rei, lá Cristo não reinará. Portanto, até que o orgulho se torne, ou o orgulhoso se torne humilde, até que o orgulhoso se curve e se veja pobre em espírito, primeiro, ele não é parte do reino dos céus, e segundo, ele não produzirá os frutos do reino dos céus. Então, pobreza em espírito é esse reconhecimento, ó Deus, misericórdia de mim, pecador, e súplica por graça, perdão, poder para mudar e ser diferente. Nos nossos próximos encontros, a gente vai voltar para essa bem-aventurança e a gente precisa ver algumas coisas ainda. Como é que eu me torno pobre em espírito? Quais são as marcas de alguém pobre em espírito? Na prática. E por fim, que vantagem há? Qual é a bênção para quem é pobre em espírito? Veremos isso, se Deus nos permitir, na próxima semana. Hoje que fique para nós essa mensagem. Senhor, faça-me ver quem eu de fato sou, pecador, carente da graça, necessitado de perdão e de poder para não permanecer na prática do pecado. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, faça-nos pobres, faça-nos ver quem somos, de forma a jamais abandonarmos os teus pés, suplicando graça e misericórdia, de forma a sabermos como olhar para o outro com a devida compaixão, já que o Senhor tem compaixão de nós, pobres pecadores. Senhor, como nos falta esta virtude, a humildade, a pobreza em espírito. Deus, em nome de Jesus, misericórdia de nós. Faça-nos ver quem somos de fato e o que temos em Jesus, Senhor e Salvador nosso. No nome de quem nós oramos. Amém. Gente, uma das maneiras da gente testar a nossa pobreza em espírito, por exemplo, é em filas de restaurantes, fila de igreja, culto termina, o estacionamento. Sério mesmo. Quando a gente é colocado sob pressão,
seja de que natureza for, nessas horas, a esponjinha do coração, que ela é espremida um pouquinho, e aquilo que começa a sair da esponja, quando a gente é desagradado de alguma maneira, quando a gente é pressionado, quando a gente é preterido, quando alguém passa na nossa frente, quando alguém nos atravessa, então, qualquer coisinha que vem e espreme a gente, dá para descobrir se a gente está no mínimo no caminho da pobreza em espírito ou não. Então fica atento, atenta, e faça desses momentos de pressão oportunidades para constantes arrependimentos e pedidos de graça e de misericórdia. Feche seus olhos e siga orando alguns instantes, enquanto eu me preparo para descer ali e a gente ouvir os pedidos de oração. Pense sobre tudo que a gente viu juntos, estudou juntos. Suplique a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida.